Conexão Especial. O programa Conexão recebe novamente aqui, no nosso estúdio, Luiz Ribeiro, que é um jornalista, um radialista, uma pessoa que conhece como poucos o Rio de Janeiro, as mazelas da cidade, enfim, o que essa cidade tem de bom e de ruim. Na verdade, o estado do Rio de Janeiro, o Brasil como todo, que o Luiz é um cara que viaja muito, conhece toda a história do Brasil, conhece a história do que se passa, a história contemporânea do Brasil. E a gente vai falar com o Luiz sobre um assunto muito desagradável que mexeu com muita gente que acompanha o nosso programa, que foi o caso do senhor Paulo Eurides, um homem de 85 anos que foi apresentado aqui na nossa coluna de desaparecimento, e enquanto o filho dele cá esteve dando entrevista pra gente aqui no estúdio, o pai estava num hospital, num leito de hospital, onde ele permaneceu durante 30 dias, e mesmo a polícia tendo sido comunicada desse desaparecimento, e ele estando no hospital público da rede estadual, não houve a comunicação entre os órgãos que pudesse fazer com que a família fosse lá intercedesse, quem sabe, resgatar essa pessoa para o seu seio familiar. O que aconteceu foi que 30 dias depois, ou seja, no dia 30 de janeiro, ele morreu no hospital, e somente aí 3 dias depois fizeram a investigação papiloscópica e confirmou que era realmente o senhor Paulo Eurides. E aí a família está em desespero, a família está revoltada, acha que a polícia foi ineficiente, o Estado como um todo foi ineficiente. E nós conversamos ontem, inclusive, com o advogado João Tancredo, você sabe, Mato Grosso, enfim. E ele falou, realmente há sim uma responsabilidade do Estado, uma negligência do Estado. E a gente conversa com o Luiz Ribeiro, que certamente, Luiz, o seu programa da Rádio Tupi já deve ter se deparado com situações assim. Como é que você vê esse caso, Luiz? Tudo bem, Fábio? Prazer mais uma vez estar aqui no Conexão e para tratar de um tema tão assim, digamos, importante para a sociedade. Esse caso é um caso realmente para fazer uma reflexão. A vida parece que às vezes não tem valor. E essa matéria, que é o desaparecimento, é uma matéria pública. O Estado tem que se responsabilizar pelo cidadão quando ele entra. Agora, o que parece, assim, examinando, é a falta de interesse de criar o chamado cadastro nacional. Você hoje falar de segurança pública, o cara é preso e você não tem acesso ao que ele fez num determinado estado. O Brasil é tratado até hoje como se fosse uma federação e que o governo central não tem nenhuma responsabilidade. A gente tem que, através da internet, diminuir essas distâncias. Uma pessoa, quando entra em um hospital ou quando entra em uma delegacia, isso é do interesse da sociedade, do Estado dele. Agora, se ele não tem identificação, se ele não tem documento, a sociedade deve ser avisada que aquele senhor ou aquela senhora deu entrada no hospital público, imediatamente através da internet. Quem está procurando, vai perceber que aquele pode ser o parente que ele está procurando quando surge a informação. Não, a ação é pública, mas vira privado, porque um não fala com o outro. O municipal não fala com o estadual não fala com o federal. E nós temos a seguinte situação: o que é de interesse da sociedade fica escondido dentro de um hospital, dentro de uma delegacia. Essa questão dos desaparecidos, do ponto de vista da assistência social, se você levar isso para a segurança pública, Fábio, quantas pessoas já cumpriram as penas e não saem do sistema? Quantos, inclusive, estão aguardando o julgamento e a gente não tem nenhuma informação sobre aquela pessoa? Isso é um assunto muito sério que o Brasil, infelizmente, não quer resolver. Luiz, você tocou nesse assunto que é extremamente importante, que é a questão do cadastro nacional. Você sabe que no período que a gente trabalhou aqui no programa Linha Direta, que a gente fazia muita questão de presos, de foragidos, etc., um caso que era recorrente era o seguinte: você tinha uma pessoa presa e condenada por determinado delito. Essa pessoa, durante o curso da pena, do cumprimento da pena, essa pessoa conseguia escapar. E então ela saía e muitas vezes buscava vingança daquelas pessoas que testemunharam, que prenderam, até do parente das vítimas, e
etc. E por que isso acontecia? Geralmente ela pegava essas pessoas desprevenidas. Porque o Estado não informava que aquele cidadão de altíssima periculosidade estava na rua. Exatamente. O Estado não se preocupava em informar as testemunhas de um processo judicial. Ele tinha saído. Que aquela pessoa que ele ajudou a colocar na cadeia tinha saído. O preço disso é o preço de um telegrama, se muito. Mas, na verdade, essa pessoa saía e contava com o fator surpresa. Eis que, de repente, aquela pessoa que se julgava presa aparece na sua frente, numa esquina, num lugar ermo, num lugar escuro, invade a sua casa e você está desprotegido. Porque o Estado... Aí ele fala, porque a gente não tem como informar. Tem sim. O nome daquela pessoa que se dispôs a testemunhar consta no processo. Claro. Além de avisar, o Estado tem a obrigação de dizer que aquele processo foi encerrado, que aquela pessoa conseguiu um alvará de soltura. Tudo isso tem que ser informado. Eles não querem fazer investimento nessa informação. E aí, os jornalistas como você, os jornalistas têm que se desdobrar dentro de sistemas de internet, pesquisando em sites públicos, de governo, para tentar checar uma informação que eu não estou dizendo que é zona de conforto para o jornalismo, não, é para a sociedade. Então, se um hospital, por exemplo, um hospital público, citar aqui o Souza Aguiar, informa através da sua página, deveria ter, que tem 5 pessoas que não têm identificação naquele momento na emergência ou no hospital, 5 famílias ou 10 famílias serão mobilizadas para fazer o reconhecimento. E o custo disso é quase zero. Quase zero. O que falta é interesse público. É o público querendo agir como se fosse privado, como quem diz, esse um dia vai dar cabo a essa situação. É isso que acontece. Eu acho que a gente tinha que mobilizar a sociedade para exigir que a matéria pública, seja desaparecida, seja a pessoa que está presa, a pessoa que entrou numa delegacia e que até então não houve a comunicação com o advogado ou com o defensor público, tudo isso, todas essas informações devem ser públicas nos sites dessas organizações. O cidadão, tem direito à informação pública. É um direito. O Estado não pode sonegar a informação. Nesse caso desse senhor, foi isso que aconteceu. A família ficou aguardando, esse senhor aí depois liga, porque soube que houve um movimento, para dizer, olha, o seu pai está no IML. Você imagina, depois de 30 dias receber informação de que o pai está no IML? Isso é um descaso público. Quando ele estava aqui procurando o pai, pedindo ajuda às pessoas que soubessem, que denunciassem, que telefonassem e tal, esse pai estava no lugar onde ele mais gostaria que estivesse, ou seja, num leito de hospital sendo tratado e medicado. Na verdade, aquilo ali, por outro lado, foi a ruína, porque certamente não se sabe a situação que ele ficou, em que circunstância ele permaneceu, o grau de atenção que foi dado a essa pessoa que sofreu de Alzheimer, medicação se foi dada no período, enfim, ninguém sabe, você vai validar. E a família, logicamente, está revoltada, angustiada, está revoltada porque ele estava num hospital público e da mesma rede, ou seja, estadual, e ninguém foi capaz de checar e informar. É uma situação realmente dramática, né? Vamos ver se essa experiência, que é uma experiência dolorosa para a família e para todos os agentes envolvidos nessa matéria, isso serve para avançar nessa discussão que é disponibilizar a informação que é pública e deve estar disponibilizada. Você sabe, Fábio, você é jornalista, sabe disso. Às vezes, para você encontrar um documento público é um sacrifício. Parece que é um emaranhado de informações para dificultar a pesquisa e dificultar o trabalho. Com certeza. Te agradeço a participação de Luiz Ribeiro no programa Conexão, que falou agora sobre o caso de Paulo Eurides, um homem de 85 anos que teve a vida interrompida exatamente porque foi abandonado no leito do hospital e talvez se estivesse ao lado da família, jamais saberemos, mas talvez estivesse vivo até hoje. Obrigado, Luiz. Um abraço, Fábio. Foi um prazer.